Olá, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, historiador e escritor, pesquisador da história do Partido Comunista do Brasil. Eu escrevi 10 livros falando de aspectos da história centenária do PCdoB. Eu fiz um vídeo recentemente falando disso, está no meu canal Oswaldo Bertolino, o outro lado da notícia no YouTube. Eu quero aqui agora mostrar a documentação que comprova a criação de um novo partido em 1961, o Partido Comunista Brasileiro, com a sigla PCB. Eles assumiram a antiga sigla do Partido Comunista do Brasil, que foi reorganizado e assumiu a sigla PCdoB. Então, em 61 foi criado, sim, um outro partido. Eu quero mostrar isso para vocês. Isso, a base da reorganização do Partido Comunista do Brasil, criado em 1922, né, está aqui num documento que se chama a Carta dos 100, que foi aqui bastante comentado. Esse documento foi bastante comentado aí na reorganização do PCdoB, né? Aqui na biografia do Pedro Pomar está mais detalhado, porque ele vai depois fazer um artigo no jornal A Classe Operária, que ele vai explicar bem detalhadamente esse processo todo. E eu comento esse documento aqui na biografia. A Carta do 100 diz o seguinte, que o programa publicado no jornal, que era do Partido Comunista do Brasil e passou a ser jornal do Partido Comunista Brasileiro, o novo PCB, o jornal Novos Rumos, diz que é a negação do Partido Revolucionário em troca de uma hipotética legalidade. O programa em apreço é uma renúncia completa dos princípios, inadmissível sob qualquer alegação. É um programa inaceitável para um partido operário, próprio de um partido burguês, e aí vai daí para frente, né? A carta, ela também diz aqui que as mudanças feitas no nome, no programa e nos estatutos, infringindo as decisões do 5º Congresso. O 5º Congresso foi realizado em 1960, então o 5º Congresso tomou uma decisão e depois eles foram mudar essas questões aqui, que são questões essenciais da vida do partido, que é o nome. O partido foi cassado em 1947, exatamente com essa alegação. O governo autoritário do general Eurico Gaspar Dutra se utilizou desta campanha e acabou a Justiça Eleitoral cassando o registro do Partido Comunista do Brasil, que na época era o PCB, com essa alegação de que era um partido estrangeiro, alegando que a Constituição brasileira não admitia partidos que não fossem aqui do Brasil. Exatamente por conta do nome. É uma polêmica que vem lá da Terceira Internacional, tem um artigo meu aí, tem no meu site, outroladoDanoticia.com.br, a influência soviética no Partido Comunista do Brasil. Na verdade, as ideias socialistas chegaram no Brasil, independente da Terceira Internacional, influência, evidentemente, da Revolução Russa de 17, mas pelas ideias. A própria Internacional não era soviética, não era russa. Ela foi criada exatamente com esse objetivo de difundir as ideias socialistas. Então, cada país foi criando o seu partido. O próprio PCdoB, ou PCB na época, ele foi criado e demorou 2 anos para que ele fosse aceito como um integrante da Internacional Comunista. E aí passou a adotar essa consigna, né, de que era o Partido Comunista do Brasil, seção brasileira da Internacional Comunista, mas não tinha nenhuma ligação com a União Soviética, conforme a alegação para a cassação do registro. Então, ao mudar o nome, a carta vai dizer isso aqui, ao mudar o nome do partido, eles estavam fazendo uma concessão, estavam admitindo, sim, sabe, que a direita tinha razão ao dizer que o Partido Comunista do Brasil era uma seção de um grande partido internacional. A campanha anticomunista bateu muito nisso, né? Então, na verdade, foi uma capitulação, porque não havia sentido para mudar o nome do partido, a não ser renegar o Partido Comunista do Brasil. É o que a Carta do 100 vai dizer aqui. Diz aqui, ó, ora, precisamente o partido que deve conquistar a legalidade é o Partido Comunista do Brasil, e não um arremedo de um partido de vanguarda do proletariado, né? E diz que a carta reproduziu um trecho do artigo 32 dos estatutos do partido, que diz assim, ó, aspas, as decisões do Congresso obrigatórias para todo o partido e não podem ser revogados no todo ou em parte, senão por outro Congresso. Quer dizer, um Congresso não pode revogar a decisão do
Só um outro Congresso pode revogar a decisão do Congresso anterior. Então eles revogaram sim, quer ver? A carta vai dizer aqui, ó, o documento termina dizendo que eles estão liquidando o Partido Comunista do Brasil. Liquidaram, se acabaram o partido, né? Então o partido não tem mais. Nós vamos criar um outro partido. E aí foi que o Maurício Grabois, Pedro Pomar, Ângelo Arroio, Carlos Daniele, Pedro Pomar, né, e outros mais, os 100, né, a carta tem a assinatura de em torno de 100 pessoas, mais ou menos, ficou conhecida como a Carta dos 100, que vão reorganizar o PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil. E então a carta termina dizendo o seguinte: a nossa atitude de enviar esta carta ao Comitê Central é ditada pelo dever de combater a violação das decisões do 5º Congresso, pelo desejo de assegurar a unidade partidária e salvaguardar a existência do partido como organização política revolucionária de vanguarda da classe operária. Mais adiante diz, diante da situação criada pelo Comitê Central, a ele nos dirigimos, apelando para o espírito de partido de seus membros, no sentido de que acatem as decisões do 5º Congresso, substituindo o documento os documentos, né, publicados nos novos rumos por outros que se coadunem com as decisões do último Congresso, ou então convoquem um Congresso extraordinário para resolver sobre a mudança de nome do partido, modificações no programa e nos estatutos. Ou seja, eles tiraram aquele programa que tinha sido eleito no 4º Congresso do partido, criaram outro programa, criaram outro estatuto, ou seja, criaram outro partido, concretamente é isso, né? Ao adotar essa posição, confiamos que nas fileiras do próprio partido existam forças suficientes para derrotar as tendências errôneas e encontrar o acertado caminho para resolver as dificuldades que o partido enfrenta. O Pedro Pomar vai comentar isso e ele diz exatamente que esse debate começou, na verdade, por iniciativa do que ele chama aqui de os revisionistas. Foram eles que puxaram o debate, né? Eles começaram o debate. Então vocês vão ver isso claramente aqui na biografia. Depois eu vou mostrar aqui a biografia do Maurício Grabois, também vai relatar bem isso, que o Grabois que iniciou a contraofensiva, a defesa do partido, né? No 5º Congresso, ele abriu os debates com o artigo com o título Duas Concepções, Dois Caminhos, né? Os debates, as ideias, como as ideias circularam nesse processo de debate. Então, Pomar vai dizer o seguinte: eles abriram o debate e dizem que, embora contivesse aspectos positivos e envolvesse o sentimento internacionalista e revolucionário de diversos camaradas, não contribuiu para esclarecer devidamente os problemas controvertidos. Exatamente isso, né? A legalidade, o Partido Comunista do Brasil, a questão de ser internacionalista do ponto de vista das ideias socialistas, né? De diferenciar o que é a democracia burguesa, a democracia proletária, a democracia socialista, que se chamava na época da ditadura do proletariado. A democracia se transformava em ditadura do proletariado exatamente para que o proletariado pudesse ter a sua democracia, né? E os revisionistas, os que criaram o PCB, já entraram um pouco na onda do Partido Comunista da União Soviética, que o socialismo tinha atingido um estágio que ele já tinha superado o capitalismo, portanto não haveria mais necessidade de confrontos. A própria evolução, o desenvolvimento do capitalismo e da democracia conduziria ao capitalismo, que é uma ideia essencialmente que é errada, né, do ponto de vista marxista, porque tem a luta de classes, essa questão de você saber com quem você está lutando. Não depende do proletariado, dos trabalhadores, do povo, dos socialistas, dos comunistas, se vai ser pacífico ou não pacífico, as transições, os avanços da democracia, né? Isso depende muito do terreno em que você está lutando. Então a ideia foi exatamente essa. Então eles já diziam que não, que as condições estavam dadas para a transição para o socialismo, né? E aí ele vai dizendo assim, gerou desorientação, né? Tudo isso contribuiu para que fosse declinando a influência dos comunistas no movimento operário democrático. Aí ele vai explicando, né, que já vinha, sim, uma certa tendência, né, de abandono de princípios das ideias comunistas, marxistas, leninistas e assim por diante, dentro do partido. Que ele vai dizer aqui o seguinte: olha, toda a atividade pretérita dos comunistas se transformou em alvo de zombaria. Era acusada, todo o passado do partido, na história do partido, né, era acusada de, em todos os aspectos, de ser sectária e dogmática. Olha aí.
O programa do partido foi considerado superado em sua totalidade pelos corifeus do revisionismo, sob a acusação de que não refletia as novas condições do mundo e do Brasil. A situação internacional é a mesma coisa, né? Que eles diziam que as condições já estavam dadas para a transição do capitalismo para o socialismo sem grandes enfrentamentos de classes, essas coisas, né? Que a natureza guerreira, né? De guerra, de conflito do capitalismo. Então, era uma negação dessa ideia de que existe a luta de classes efetivamente, né? Evidentemente com nuances, com circunstâncias e assim por diante. Ele diz aqui, ó, na base de uma falsa apreciação havíamos, dizia ele, né, diziam eles, os revisionistas, havíamos exagerado o perigo de guerra que o poderio do socialismo era de tal magnitude que todas as reformas sobre o capitalismo favoreciam o socialismo, que, portanto, a ditadura do proletariado e a revolução proletária deixaram de ser indispensáveis. Aí depois, mais na frente, ele vai dizer o seguinte, que a resposta, aqui ó, a resposta do Comitê Central. O Comitê Central é eleito no 5º Congresso, onde eles foram excluídos, Amazonas, Pomar, Grabois e outros mais, né? Portanto, no processo do 5º Congresso, eles foram excluídos do partido, depois foram expulsos, entre aspas, do partido que eles criaram, quer dizer, foram expulsos de um partido ao qual eles nunca pertenceram, né? Então é aí que eles vão reorganizar. Eles não temos nada a ver com esse partido que vocês criaram aí, né? Nosso partido é outro. Então, o sentido é esse, que ele diz aqui que a resposta do Comitê Central a essa petição dos que divergiam de sua conduta foi de uma intolerância a toda prova. Entrou pelo terreno das sanções disciplinares, da acusação de divisionismo, até o ponto de pretender expulsar do movimento comunista honrados lutadores da causa revolucionária do proletariado. E aí vai, mas aqui já deu para ter uma ideia, né? Então foi, na verdade, sim, a reafirmação do Partido Comunista do Brasil, né? Mostrei aqui a biografia do Grabois, que também tem muito disso, sobretudo os debates. O Grabois foi aí uma espécie, vamos dizer assim, de esteio, né, do debate, da sustentação das posições do partido, da reorganização do partido. A fundamentação dos ditos revisionistas para criar o partido e negar que eles estão criando um novo partido, né, está aqui nesta biografia da Anita Leocádia Prestes, a biografia do Prestes escrita pela Anita, que é filha do Prestes e da Olga Benário, né? Então ela vai dizer aqui, para quem tem o livro aí, às vezes é difícil de achar, ela vai dizer na página 337 que essa argumentação toda do PCdoB não faz sentido. E ela usa uma biografia do Maurício Grabois, essa aqui é uma segunda edição, né, ampliada. Eu fiz uma primeira edição em 2004, o livro dela é de 2015, não sei porquê, que ela não usou a nova versão e não usou também a biografia do Pomar. Se ela tivesse usado, certamente ela teria mais elementos para analisar. Mas ela foi pegar essa informação da biografia que eu fiz do Pedro Pomar para dizer aqui que, na verdade, o 5º Congresso aprovou uma indicação do Comitê Central, a proposta de que o Comitê Central eleito no 5º Congresso tome urgentemente, está entre aspas aqui, urgentemente as medidas jurídicas necessárias à legalidade do PCdoB. Tomar medidas jurídicas não significa negar o partido, não significa mudar o programa, não significa mudar os estatutos. Quer dizer, eles fizeram um novo programa, esse programa não foi debatido no partido, nem os estatutos, que ela diz aqui o seguinte, olha, ela acaba registrando isso aqui, ó, que o projeto de estatutos do PCB, embora discutido durante os trabalhos do 5º Congresso, não foi dado a público, olha aí. Segundo a resolução aprovada no Congresso, o Comitê Central ficou autorizado, aspas, a fazer no texto dos estatutos aprovados as modificações que se tornem necessárias para efeito de registro do partido no Superior Tribunal Eleitoral. O partido, é o que a Carta dos 100 diz, né? O Partido Comunista do Brasil. Não criar um outro partido e ir lá na Justiça Eleitoral buscar o registro, que nem assim eles conseguiram, né? Não conseguiram legalizar o Partido Comunista, que eles criaram o PCB. Então ela vai dizer assim, ó, esses documentos desmentem as afirmações posteriores do grupo de ex-dirigentes do PCB, que em 1961 rompeu com o partido. Quer dizer, então, ao serem expulsos do partido ou não aderir ao partido que estava sendo criado, eles romperam. Olha aí, é um ponto de vista, sabe? Claro que não tem sustentação nenhuma, né?
rompeu com o partido alegando que o Comitê Central havia desrespeitado as decisões do 5º Congresso ao introduzir modificações nos estatutos com vistas à conquista do registro eleitoral do PCB. Não é verdade, né? Não tem fundamento o que ela está dizendo aqui. A alegação não foi essa, vocês viram aqui na carta do SEM. Foi a mudança do nome, a mudança do programa, a mudança dos estatutos. Criaram um novo partido, óbvio, né? Então não houve rompimento. Eles foram expulsos do partido que eles criaram. Quer dizer, eles foram expulsos de um partido ao qual eles nunca pertenceram. Mas puseram lá no jornal que foram expulsos, não sei mais o quê. E aí ela diz aqui, em 1962, esse grupo usaria esse pretexto para criar outro partido. Portanto, é preciso estudar, né? Precisa ir a fundo, saber o sentido do partido, a lógica do partido, a existência do partido, né? Essa história, por exemplo, de divisões internas. O partido não teve assim grandes divisões, né? Grupos aqui e ali. Antes dessa grande divisão, desse grande racha, houve lá atrás um grupo que saiu exatamente naquela onda do trotskismo. O trotskismo foi assumidamente anticomunista, antissocialista, antipartido, né? Isso vem lá também da União Soviética, da Rússia. O Lenin tinha as rusgas lá com o Trotsky, histórica, né? Desde que surgiu a ideia do Lenin, né, de criar um partido de novo tipo, revolucionário, essas coisas todas, o chamado Partido Leninista, né, que ele tinha ali embates com o Trotsky. O Trotsky depois vai entrar no partido já no processo da Revolução de 17. Vem lá do começo do século XX, portanto, a ideia do Lenin de criar um partido leninista revolucionário. O Trotsky entrou no partido, logo depois saiu, né, foi expulso, na verdade, porque ele assumiu posturas anticomunistas. Então o trotskismo saiu do partido exatamente com posturas anticomunistas. Então é isso aí, né? Um agrupamento aí que não tem nenhuma conexão com o processo leninista, da revolução, do marxismo, essas coisas todas. Hoje em dia você tem setores aí do marxismo do trotskismo que até faz alguma mediação, mas são setores pequenos, ainda permanece muito esse ranço anticomunista, né, que vem exatamente das posições do Trotsky. Tirando esse movimento lá, assim, não houve polêmicas, divergências, vocês vão ver aqui nas biografias, no livro Rio Vermelho tem muito disso, né, mas o grande racha foi exatamente ali, naquele processo de 56 a 62, e que o Partido Comunista do Brasil seguiu em frente. É importante dizer que muitos comunistas honestos, revolucionários, permaneceram no novo PCB, né, fazendo exatamente com essa afirmação, ou assumindo essa ideia de que o partido mudou de nome, mudou de programa, mudou de tudo, mudou completamente, mas continuou sendo o Partido Comunista do Brasil, né? Depois a gente sabe a história, né? Acabou o Partido Comunista Brasileiro, aí surgiram aí as ramificações daqui e dali e tal, né? E hoje em dia você fala de Partido Comunista Brasileiro, hoje em dia tem posições aí sectárias, né, estreitas, né, meio assim, posições de gueto, né, muito parecido exatamente com o trotskismo, né? Tem semelhança, não que são trotskistas, mas tem semelhança. Espero ter contribuído aí para o debate, para o esclarecimento dessas questões todas.